Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 3. Bom, na aula passada nós fizemos a nossa base de dados, a tabela e as procedures, agora nós vamos começar a trabalhar com o Visual Studio. Então eu baixei e instalei o Visual Studio 2012 Express. Para quem ainda não tem o Visual Studio, pode baixar no site da Microsoft. Aí eu vou colocar o link na descrição dessa videoaula. Então nós vamos estar trabalhando com ele. Notem que quando vocês abrem o Visual Studio, ele já tem essa Start Page. Então a Start Page ela traz o quê? Ela traz as opções para criar um novo projeto, abrir um projeto existente. Aqui embaixo ela mostra os projetos que você fez recentemente. Aqui ela traz um bem-vindo, welcome é bem-vindo. Então aqui tem alguns atalhos para páginas com conteúdos. Então se você ver aqui, ó, o que tem de novo no desktop, no desenvolvimento desktop, what's new, o que tem de novo no Visual C Sharp, no Visual Basic, no Visual C++, tá vendo? Então são alguns links em inglês, mas de repente você joga num tradutor, ele, se você tem dificuldade com inglês, ele é o inglês mais fácil de trabalhar, tá? Então vamos lá. Eu vou começar bem tranquilo com o Visual Studio, porque é a primeira vez que eu estou apresentando ele nas minhas aulas. Então, para quem nunca mexeu, para ir mexendo e conhecendo bem devagar. Então, vou fechar essa aba, ó, tá vendo aqui? Ele trabalha com abas, ele vai agrupando as abas aqui. Então, eu vou fechar essa aba da página de bem-vindo e vou começar do zero. Então, anotem que ele tem um menu File, aqui tem os projetos, tem onde você cria os arquivos, aqui tem editar, visualizar, que são as janelas, daqui a pouco nós vamos falar delas, debugar, que é quando você está com um projeto pronto, você quer debugar ele, Team, que é para trabalhar com o Team, conectar no Team Foundation Service, aqui permite que vários programadores trabalhem ao mesmo tempo usando Visual Studio, aqui são as ferramentas, tools que a gente deve usar, a parte de teste, a janela e ajuda. Então vamos lá. Então vamos começar, vamos criar um novo projeto então. Então nós vamos criar um projeto, que é o nosso projeto da nossa temporada 1, que vai ser um projeto que vai ter uma tela de cadastrar cliente. Ela vai inserir, alterar, consultar e excluir clientes. Vamos em File, New Project. Então, o menu arquivo, novo projeto. Então quero criar um novo projeto. Não tenho nada ainda, tá vazio, não tenho nada. Então quero criar um novo projeto. Antes de criar um novo projeto, vamos abrir a janela principal. Existe uma janela que você vai trabalhar praticamente o tempo todo com ela, que é ela que mostra os objetos do seu projeto, que é essa janela chamada Solution Explorer. Então essa janela é bem especial. Notem que as principais janelas, elas são as primeiras que aparecem. Se você vir no menu View, isso é em qualquer programa. As janelas mais usadas são as janelas que aparecem no começo. Tá? Então a Solution Explorer é a janela de solução, que é uma janela muito usada. Então Team Solution Explorer. Então essa janela Solution Explorer é a janela onde nós vamos estar vendo nossos objetos. Não tem nada, está em branco. Então vamos criar o nosso projeto. File New Project. Ó, essa janela que abriu é uma janela de novo projeto, tá vendo? Então, é interessante vocês estão começando, quem está começando, está assistindo a aula, sempre ficar atento aos detalhes da tela assim, porque a tela ajuda bastante. Ó, tá vendo que aqui do lado ó, tem uma ajuda? Ó. Então, vamos começar então pelo canto de cá. Aqui nesse canto, ele tem algumas opções. Ó. Tem o que você fez recentemente, tem o que está instalado, tem os templates, exemplos e online. Tá? Nós vamos trabalhar com templates. Aqui ó, são as linguagens, tá? Nessa versão Express eu posso programar em Visual Basic, posso programar em Visual C Sharp e posso programar em Visual C++. Tá vendo? Aqui são as três linguagens. E essa última opção, ela permite que você crie uma solução. Tá? Então, ó, se eu clicar aqui em Visual C++, C Sharp, que é a linguagem que nós vamos estar baseando, aí ele tem a opção de você criar um Windows ou criar alguma coisa de teste. Então, quando você clica aqui, ele mostra os templates que ele tem pronto aqui do lado, tá vendo? Então, olha lá, aqui ele pode uma aplicação Windows Form, uma aplicação da WPF, console, bibliotecas de classe, projeto em branco, tá vendo? Então, é sempre legal você dar uma passada em todos, mesmo que você não vai usar, só para conhecer, ver o que tem, né? Então, vamos lá. Como nós estamos começando uma solução do zero, vamos começar uma do zero mesmo. Vamos criar nossa solução em branco, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui no Visual Studio Solution, Blank Solution. Pessoal, o que significa a palavra solution? Estou criando uma solution, ó. Visual Studio Solution, Blank Solution. Solution é solução, você não pode sair fazendo as coisas sem pensar no que você está fazendo. Eu estou criando uma solução em branco. Por que uma solution, uma solução?
Porque eu tenho um problema, não tenho? Eu tenho uma loja, eu tenho uma empresa, eu tenho um supermercado, eu tenho um consultório. Eu tenho um problema que eu preciso guardar os clientes desse consultório. Tá? Então, para resolver esse problema, o que eu vou fazer? Vou criar uma solução. Então, por isso que tem esse nome. Às vezes a pessoa não consegue decorar essa palavra, mas esse é o significado, é uma solução. Estou criando uma solução para um problema que eu tenho no meu dia a dia, né? Que de repente eu guardo tudo em papel e eu quero acabar com esse problema, quero criar uma solução para ele. Então vamos criar uma solução. Blank quer dizer que é em branco, tá? Então estou criando uma solução em branco. Aqui do lado, ó, é a ajuda, tá vendo? É legal você sempre bater o olho e dar uma lida aqui, ó. Então o que ele está falando para mim? Quando eu cliquei aqui na solução em branco, criar uma empty solution contendo no projects, ou seja, eu vou criar empty é vazia, solução, ó lá, vou criar uma solução vazia contendo nenhum projeto, tá? Eu vou criar uma solução em branco vazia sem nenhum projeto dentro, sem nada, só uma solução. Quando você clica lá, quando o pessoal que já trabalhou vai lá em New Windows Form, ele cria a solução e cria um projeto Windows Forms dentro, ou um projeto web, New Website. Ele cria a solução e cria o website. Então estou mostrando para vocês como começar do zero mesmo, como começar um projeto sem nada e vamos adicionar os projetos nessa solução. Então aqui embaixo eu escolho o nome e a localização. A minha eu vou salvar no meu diretório de projetos, tá? Você pode clicar aqui em Browse, escolher onde você quer salvar. Escolha um lugar, não deixa o que está não. Escolhe um lugar porque depois eu vou entrar nessas pastas para mostrar os arquivos. Então é bom que você saiba onde você salvou para você conseguir ir também. Eu vou mostrar também, tem como ver depois, mas você coloca uma pastinha C2 pontos lá projetos ou D2 pontos projetos para ficar fácil você localizar depois, tá? Opa, apertei o ESC aqui. Então, um novo projeto, solução em branco. E aí vamos dar um nome, vou dar um nome para ela de temporada 1, tá? Temporada 1. Tá vendo? Esse é o name que eu vou dar para ela. Então, dentro dessa pasta projetos aqui, vai criar uma pasta chamada temporada 1 e vai jogar a minha solução lá dentro. Aqui no canto, ó, ele fala assim, ó, que ele vai criar um diretório para a solução. Então, quer dizer, se apontou para a pasta projetos, quando ele for criar esse projeto nosso, dentro dessa pasta ele vai criar uma pasta com o nome da solução. Então, se a minha solução vai chamar temporada 1, dentro dessa pasta projetos, ele vai criar uma pasta temporada 1 e vai jogar as coisas lá dentro. Então, fica organizado, não joga tudo solto, tá? Então, se você for fazendo vários projetos, ele vai criando uma pasta para cada projeto, tá? Para não ficar bagunçado, tá? Então, resumindo, cliquei aqui em Solution, Visual Studio Solution, cliquei em Blank Solution, escolhi o nome para ela que vai chamar temporada 1. Aqui o name é o nome do seu projeto. Por exemplo, se você estiver fazendo um sistema de supermercado, você colocaria sistema supermercado. Ou você poderia colocar ERP, o nome geral do seu projeto, tá? É o nome que ele vai aparecer. Aqui a pasta e vou dar um OK. Olha lá na minha Solution Explorer agora, que é a minha janela aqui. Eu falei para vocês que nós vamos usar o tempo todo. Então agora eu tenho minha Solution Explorer e ela tem uma solução chamada temporada 1 com 0 projetos, não tem nada dentro. Tá? Então nós vamos começar a criar o nosso projeto nesse momento. Então está vazio, está limpinho. Então antes de começar a criar os projetos, vamos dar uma lembradinha no conceito de camadas. Tá? Então, quando a gente fala de camadas, o conceito básico, o mínimo que o pessoal fala é o seguinte. Então, quais são as três principais? Camada de apresentação, camada de negócios e camada de dados. Tá? De apresentação são as telas, a interação entre usuário e software, é onde o usuário vai conseguir ver os dados e digitar os dados ali. Tá? A camada de negócio é onde ficam os cálculos, os tratamentos dos dados, assim, uma validação, qual fonte de dados que eu vou usar, se eu vou usar um SQL Server ou algum outro banco. Então, é ali que você faz o tratamento dos dados. Tá? Por exemplo, se fosse uma nota fiscal, você passa os itens ali naqueles negócios, você pode estar fazendo a soma dos itens para calcular um total da nota e alguma coisa do tipo. Enfim, são a parte de negócios, os cálculos, né, as validações. A camada de dados é a camada que conversa com o banco, que ela pega os seus dados das suas telas ali, passa pelos negócios, faz tratamento e a regra de negócio chama essa camada que pega os dados e leva até o banco ou busca os dados do banco de dados, tá? Então, no mínimo 3. E aí vão surgindo novas camadas dependendo do porte do projeto, do tamanho do projeto. Então, quais são as vantagens que eu tenho de usar 3 camadas? Por que eu devo usar? Primeiro, organização. A aplicação fica melhor organizada. Vocês vão ver que cada camada tem ali seu projeto. Então, você quer mexer na tela? Então, vai no projeto cliente e mexe ali. Você quer mexer na parte de acessar dados? Vai ali e mexe.
Quer mexer nas regras de negócio? Então você consegue visualizar cada parte do seu projeto de uma forma organizada. Facilidade, facilita, se eu preciso encontrar, eu não preciso encontrar uma tela, então eu já vou no projeto cliente, já acho ali a tela e é mais fácil de encontrar e de dar manutenção, tá? Fica mais organizado. Reusabilidade. Antigamente você ia fazer uma tela, principalmente quem está começando, você vai lá, clica 2 vezes no botão da tela e por trás você já faz a conexão, pega os dados da tela, já faz a conta ali mesmo. Então fica tudo, cada tela tem uma conexão com o banco, então você fica duplicando esse código em todo botão, de todas as telas. Então, reusabilidade. Faço uma regrinha de negócio e aí minhas telas vão chamar essa regra de negócio. Se eu tiver 2, 3, 4 telas que chamam essa mesma, por exemplo, se eu tiver 5 telas que consulta cliente, as 5 telas vão chamar o mesmo método, tá? Não vou ficar a parte de conexão com o banco eu vou fazer uma vez só e vou usar ela em todos os lugares. Então, a reusabilidade, você evita ficar duplicando o código, você reutiliza um código que você criou. E flexibilidade, várias camadas, você vai lá. Então, eu criei, por exemplo, minha acesso a dados, regras de negócio, está tudo pronto. Eu criei uma aplicação desktop, uma telinha Windows ali para rodar local. Aí, de repente, eu falei, nossa, mas eu queria criar uma página para cadastrar um cliente. Então, a parte de acesso a dados, de regras de negócio, de objeto de transferência, você não precisa copiar e criar de novo. Você usa as mesmas, você só cria um projeto web, esse projeto web vai e utiliza a mesma regra de negócio que aplicação, ou seja, você consegue fazer uma tela para web e uma tela para desktop usando a mesma regra de negócio, o mesmo projeto de negócio, tá? Então fica flexível o projeto. Essas são as principais vantagens em estar utilizando camada. E no .NET? No .NET, como que eu crio as camadas? Tá? Então se for a camada as telas da camada de apresentação, eu posso criar uma aplicação web, uma aplicação Windows Forms, que é a que nós estamos usando nessa temporada, ou uma aplicação console, tá? Que é aquela aplicação DOS lá que você digita texto, né? As camadas de negócio, nós vamos estar criando usando Class Library, que são bibliotecas de classes. Quando eu for criar, eu vou explicar melhor o que é uma biblioteca de classe, tá? Então, class é classe, library é biblioteca. Tanto para o projeto de negócio quanto para o projeto de objeto de transferência, nós vamos usar Class Library. E para a camada de dados, nós também vamos criar um projeto do tipo Class Library, também que é uma biblioteca de classe, tá? Então, esses são os tipos de projetos que a gente vai estar utilizando em cada camada. Vamos criar o primeiro projeto, então. Imagina que vamos começar do banco. Nosso banco está pronto, temos as tabelas das procedures. Então, agora eu quero criar o primeiro projeto, a primeira camada, que é minha camada de acesso a dados, que é minha camada que acessa o banco de dados, ou seja, é o projetinho nosso aqui que vai conversar com o banco, vai sair da aplicação e vai até o banco para buscar os dados e trazer os dados. Então, vou dar um botão direito aqui, ó, add New Project. Essa é a primeira opção que eu tenho, tá? Dou um botão direito aqui na solução, vou em add, que é adicionar, tradução, New Project, novo projeto. Quero criar adicionar um novo projeto na solução. Ou posso vir aqui em File, add, New Project, tá vendo? Então dá para vir por aqui também, ó. File, add, New Project, é o mesmo atalho, tá? Então vou adicionar um novo projeto aqui na minha solução. Qual vai ser a linguagem que eu vou estar utilizando? Então, pessoal, como eu falei, nós vamos estar usando o C#. Por que eu vou usar o C#? Tá aqui. Por que aprender C#? Porque o C# ele é considerado a linguagem que representa a plataforma .NET, ou seja, ela foi uma linguagem criada para a plataforma .NET. Então, quando eles criaram a plataforma .NET, eles criaram uma linguagem que fosse a identidade da plataforma. Essa linguagem é o C#. Grande parte da plataforma .NET foi desenvolvida utilizando C#. O primeiro compilador desenvolvido na plataforma foi o compilador de C#. Tá? Ela é uma linguagem muito poderosa, orientada a objeto, e é uma linguagem semelhante às linguagens C e Java de fácil aprendizagem. Então, quem está na faculdade ou quem está estudando, de repente já viu alguma coisa sobre C, alguma coisa sobre Java, vocês vão perceber que dentro do C# é bem parecido, tá? Principalmente aquela parte que a gente usa bastante, if, while, switch, essas coisas são muito parecidas. Então, quem já tem um conhecimento de alguma dessas linguagens vai ter facilidade em estar usando C#. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, então. Então, eu estou na linguagem C#. Vou clicar aqui no template Windows Forms, que é que nós estamos criando. Aqui tem a parte de teste, aqui a parte de... Se eu clicar no C#, ele mostra tudo. Aqui ele mostra a parte de Windows, aqui a parte de teste. Tá? Então, vamos lá. Então, para criar nosso projeto de acesso a dados, que é o primeiro,
eu vou usar qual template, qual tipo de projeto? Vai ser esse tipo aqui, ó, Class Library. Tá? O que é uma classe? Vocês sabem o que é uma classe? Antes de começar, é importante a gente falar o que é uma classe. As classes, elas são utilizadas para representar os objetos. Tá? Então, uma classe ela é utilizada para implementar um objeto. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um objeto que vai acessar o banco de dados, tá? Estou querendo criar um objeto. Então, eu vou pensar o que é um objeto, o que uma classe que acessa o banco de dados tem que ter. Tá? Então, a classe ela é utilizada para definir os objetos. Por exemplo, se a gente for construir um cliente, a gente cria uma classe, dá um nome para ela de cliente, e aí ela vai ter as propriedades, nome, data de nascimento, entre outros. Ah, vou criar um objeto funcionário. Então, crio uma classe chamada funcionário. Aí essa classe vai ter as propriedades, nome do funcionário, salário, entre outras. Tá? Ah, mas eu preciso criar um objeto para fazer as regras de negócio do funcionário, do cliente. Então, vou lá e crio uma classe chamada cliente negócios e implemento os métodos, tudo dentro dela. Tá? Uma classe ela é usada para implementar um objeto. Então, eu faço a definição desse objeto, tem um objeto, agora como é que eu coloco esse objeto na programação? Utilizando a classe. A classe representa um objeto na programação. Tá? Então, o que uma classe pode ter? Ela pode ter métodos, ela pode ter propriedades, entre outras coisas, que eu vou estar mostrando durante essa aula. Tá? De forma resumida, isso é uma classe. Então, voltando, eu vou criar um projeto que é do tipo Class Library. Ou seja, esse projeto ele não vai ter nenhuma interface visual, ele vai ter objetos, vai ter classes, né? Vou ter algumas classes dentro dele. No caso desse nosso projeto, acessar dados só vai ter uma classe, que é a classe que vai acessar o SQL Server, que é o banco de dados que nós estamos usando. Mas se você tivesse um acesso a dados que acessasse vários bancos, então você criaria uma classe para cada um, para representar aquele objeto. Ah, vou fazer o objeto acesso a dados SQL Server, cria a classe para SQL Server. Ah, vou fazer o objeto Oracle. Ah, eu crio uma classe e acessar Oracle. Então você define o objeto ali, o que vai ser aquele objeto, e aí você cria uma classe para representar ele na programação. Tá? Então vamos colocar aqui acesso banco de dados. Vou colocar acesso ao banco de dados, que aí dentro dele vão ter as classes, os objetos. Então, o projeto a gente dá um nome genérico, é a parte de acesso que acessa o banco de dados. E dentro desse projeto eu vou colocando as classes que são os objetos específicos. Tá? Então, o projeto nosso vai chamar acesso ao banco de dados. Note que esse projeto está dentro da pasta, já tinha colocado na pasta de projetos, ele já criou uma outra pasta lá chamada temporada 1, que é o nome da minha solução, e ele vai estar colocando lá dentro. Tá? Então, resumindo, é uma aplicação feita em C#, que vai ser uma biblioteca de classes, ou seja, o que é uma biblioteca de livros? Ela tem uma biblioteca de livros, é um lugar onde tem um monte de livros, vários livros. Biblioteca de classes, o que é uma biblioteca de classes? Onde tem várias classes, é um lugar onde eu vou estar criando várias classes. Coloquei aqui o nome para ela, o projeto vai chamar a biblioteca de classes, nosso projeto Class Library vai chamar Acesso ao Banco de Dados, e ele vai ficar aqui dentro dessa pasta. Vou dar um OK. Nota que agora tem aqui uma solução chamada temporada 1, que tem um projeto, agora tem um projeto. Esse projeto é um projeto do tipo Class Library, tá? E ele já traz uma classe chamada Class 1 aqui por padrão. Vamos apagar ela, tá? A gente não quer essa classe, depois nós vamos colocar as nossas. Então vou clicar aqui nela, botão direito, ó, Delete. Tá? Botão direito nessa Class 1 aqui, Delete, ou simplesmente dá um del em cima dela. Ele vai perguntar se quer realmente excluir permanentemente, fala que ok, ele excluiu. Então agora eu tenho aqui um projeto chamado acesso a dados. Então aqui que nós vamos implementar toda a parte que conversa com o banco de dados nosso, vai ficar dentro desse projeto. Então isso é uma primeira camada, tá? A camada de acesso a dados. Vamos criar a segunda agora, que é a parte onde nós vamos implementar as regras de negócio desse nosso projeto. Então a mesma coisa, botão direito, adicionar um novo projeto. Mesma coisa, eu vou utilizar a linguagem C#, aplicação, clica aqui no Windows para listar o que tem da aplicação Windows, e vou criar uma outra Class Library. Vamos dar uma lida aqui na ajuda. Ó. Um projeto para criar uma biblioteca de classe C#, DLL. Tá vendo? Então ele cria uma DLL, que são as bibliotecas de classe. Então vamos dar o nome de negócios. Esse é o nosso projeto de negócios, onde nós vamos implementar as regras de negócios da nossa aplicação. Ele vai estar sendo colocado dentro da pasta de projetos temporada. Primeira temporada 1, tá vendo? A mesma coisa.
teste, na linguagem C Sharp, lembra? Fiquem atentos aqui na linguagem C Sharp, que se escolher VB depois vai dar problema para vocês, tá? Escolhi aqui Class Library, coloquei o nome de negócios e vou dar um OK. A mesma coisa, ele criou outra biblioteca de classes aqui, já traz a classe Class 1 aqui para mim. Que janela é essa, pessoal? Solution Explorer, né? Ó, fechei sem querer. Ai, meu Deus do céu, às vezes o cara está começando a programar, o aluno, e aí fala, nossa, fechei a janela, aí não consegue achar mais a janela, desinstala, instala de novo o Visual Studio para achar a janela. Então é só vir em View, Solution Explorer. Então tá aqui a janela que nós estamos usando o tempo todo, tá? Então ela criou um projeto de negócios, que é uma outra class library, e ela coloca a class 1 também. Vamos clicar nela e dar um del. Quero excluir, deixar sem nada dentro, tá vendo? Tem um projeto vazio, em branco. Então tem aqui minha segunda camada lá. Então tem minha solução, agora que minha solução chama temporada 1, tem dois projetos. O primeiro é o class library, que é a partir dessas dados que vai conectar com o banco. A segunda é o projeto que é as regras de negócio, onde eu vou fazer os cálculos, o tratamento dos objetos. Tá? Vamos criar o terceiro projeto agora, que vai ser o projeto Windows Form, onde eu vou colocar as telas. Então, vamos dar um botão direito aqui na solução, adicionar, novo projeto, mesma coisa, tá? De novo, solução, adicionar, novo projeto. Eu vou escolher agora um tipo diferente, ó. Agora eu vou escolher esse tipo aqui, o Windows Forms Application. Olha lá, o que ele faz, ó? É um projeto para criar aplicações com interface de usuário usando Windows Forms, tá? Então essa é a diferença. Então nos outros dois nós usamos o Class Library. Agora nós vamos estar usando o Windows Forms Application. Vocês entenderam? Acesso a dados, negócios, vamos usar só classes. Não vai ter telas, não vai ter formulários, nada. Só classes para criar os objetos. Então a gente usa o Class Library. Já na parte do cliente, onde eu crio as telas, que é a interface do usuário, a camada de apresentação, nós vamos usar o Windows Forms Application. Esse projeto chamado de apresentação está na linguagem C Sharp, tá? É uma Windows Forms Application, nós demos o nome de apresentação e ele vai ser salvo na pasta projetos temporada 1. Vou dar um OK. Ó, e notem que esse foi diferente do outro, ó. Esse ele cria um formulário, tá vendo? Então ele criou o projeto chamado apresentação e aqui ele criou um Form 1. Tá? Então daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele. Deixa ele quietinho aqui. Também tem o Program CS que eu vou explicar. Tá? Então vamos deixar ele quietinho por enquanto. Então ó, eu tenho minha parte de acesso a dados, eu tenho minha parte de negócio, minha camada de negócio e tenho minha camada de apresentação. Então aqui nós temos, eu vou fechar aqui esse form. Vou fechar aqui só, ele vai trabalhando com abas, então você vem e clica no X aqui que ele fecha. Tá? Então, aqui nós temos as três camadas básicas do conceito de camadas, tá? Vamos criar mais um projeto que nós vamos estar precisando na nossa aplicação, que é o projeto de objetos de transferência. O que é um objeto de transferência? Quando eu estou numa tela, eu tenho os campos. Eu tenho o nome, eu tenho o data de nascimento, eu tenho os campos do cliente. Quando eu vou para a regra de negócio, eu não vou passar todos esses campos separados nos parâmetros dos métodos, tá? Como era feito antigamente. Eu coloco todos esses campos dentro de um objeto e eu levo ele de um projeto para outro. Então, eu estou aqui nessa parte de apresentação, eu coloco dentro de um objeto de transferência. O que é o objeto de transferência? É o famoso DTO, para quem já estudou um pouco, Data Transfer Object, objeto de transferência. Então eu coloco dentro dele e aí eu pego e passo esse objeto para a regra de negócio. Aí dentro da regra de negócio eu leio o que está dentro do objeto e assim vai indo. Então ou eu pego os dados do banco, aqui do banco, venho aqui na regra de negócio, faço um tratamento com esses dados, aí coloco no objeto, no DTO, e o DTO vai para a tela e a tela lê esses dados. Tá? Então o objeto de transferência é um objeto que vai de um lado para o outro. Então vamos criar. E também é uma biblioteca de classes que não tem telas, são apenas classes. Botão direito, adicionar, New Project, novo projeto. Vamos clicar aqui em Class Library de novo, tá? Da mesma forma que foi feita essas dados de negócios. E vamos chamar de objeto de transferência. E vou dar um OK. Esse é como os outros que nós criamos de negócios dados. Então eu vou clicar no Class 1 aqui e vou apagar. Então aqui, pessoal, nesse ponto, eu tenho criado a minha solução, tá? Então aqui a estrutura do projeto que nós vamos trabalhar nessa temporada está pronta. Eu tenho aqui o projeto que vai conectar no banco de dados, vai conversar com o banco. Eu tenho aqui o projeto que
vai fazer onde vão ficar as telas, que é a camada a gente chama de camada de apresentação, onde fica a apresentação, os dados são apresentados e colhidos do usuário. Aqui eu tenho o projeto de negócios, onde eu faço os cálculos, os tratamentos, e aqui eu tenho o objeto de transferência, que é o famoso DTO, que é onde eu crio os objetos que vão receber os dados e levar os dados de uma tela para outra, da tela para a regra de negócio, da regra de negócio para a tela, enfim. Ele transporta os dados dentro da minha aplicação. Depois que eu já construir, se eu quiser ver que tipo que é, eu posso dar um botão direito, propriedades, tá aqui embaixo a última opção, ó, properties, ela vai me mostrar que tipo de projeto que é, ó. Então aqui, ó, você consegue enxergar o output type, tá vendo? Então se você vir aqui em applications, e você vem aqui em output type, ó, você vê que o tipo de projeto é um projeto class library, tá vendo? Tem mais informação aqui, né, se você quiser ver. Tá o nome do assembly, tá, qual que é o framework que está usando, qual que é o namespace que nós vamos falar mais para frente e qual que é o tipo de saída, output type. Entendeu? E a apresentação, todos os outros são class library, né? Agora a apresentação é diferente, vou dar um botão direito nela e vou em properties. Qual que é o tipo do projeto de apresentação lá? Windows Application, tá vendo? Uma aplicação Windows, então ela é diferente do Class Library, é uma aplicação Windows, esse é o tipo de aplicação, tá? Vou fechar aqui. Então, nesse ponto, nós temos pronto nossa estrutura, nosso projeto com camadas, tá? Então, o próximo passo agora é começar a implementar. Notem que a gente criou os projetos, é como se fosse como a gente fala que é uma separação lógica, é porque na nossa cabeça a gente tem que falar, ó, esse projeto aqui é a camada de só dados. E esse projeto aqui é onde estão minhas telas. Esse projeto aqui é os negócios, aqui é a transferência. Então, se eu chegar um programador amigo seu, se você for falar para ele, faz a tela de cadastrar cliente, onde ele vai vir? Vai vir aqui nesse projeto aqui de apresentação, que aqui que estão as telas, tá vendo? Fica organizado. E aí, conforme a gente for evoluindo essa temporada, vocês vão ver como que fica cada implementação. Então, na próxima aula, nós vamos estar implementando o nosso projeto de acesso a dados, que vai a primeira parte, então a gente já tem o banco pronto. Na próxima aula eu vou mostrar como criar a classe que conecta no banco de dados.